Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão. Nesse canal nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Diariamente aqui nós estudamos a Palavra de Deus e juntos nós podemos tirar dúvida, crescer, acompanhar aqui a Bíblia, a Palavra, o Manual do Cristão. Querido, você já conheceu alguém que é muito calmo, muito paciente, uma pessoa que é difícil de tirar ela do sério? Sabe, tem pessoas que dizem que não tem pavio, né? Que o pavio delas é tão curto que já nem existe e qualquer coisa já tira elas do sério. Como que você imagina que Deus é? Você acha que Deus é um Deus longânimo, um Deus paciente ou é um Deus que se ira com facilidade? Você já pensou uma pessoa conseguir tirar Deus do sério? Tirar, né, deixar Deus aqui, né, como se tirar a paciência de Deus. E a palavra que veio no meu coração aqui sobre Êxodo capítulo 4, a partir do verso 10, ali Moisés ele está tendo um diálogo com Deus e Moisés consegue tirar a paciência de Deus. Moisés consegue, com as suas desculpas ali, deixar Deus irado, né? Consegue colocar Deus ali numa situação que ele fala assim: olha, Moisés, você querendo ou não querendo eu vou fazer, mas eu quero fazer através da sua vida. Mas já que você está dando tanta desculpa, você acha que há limites para mim? Sabe, muitas vezes nós colocamos tantas desculpas porque nós confiamos mais na força do nosso braço do que na força de Deus. Joel capítulo 3, no verso 10, na parte B, ele diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Esse é o tema da minha mensagem, do devocional que eu quero compartilhar com você. Diga ao fraco, eu sou forte. Sabe o que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Ele quer que nós aprendamos a não agir com as nossas próprias forças. Olha para a vida de Moisés, quando Moisés está ali nesse diálogo com Deus, Moisés ele está olhando para a forma com que ele fala, com aquilo que ele tinha em mãos, com aquilo que ele poderia fazer. Moisés ele se vê incapacitado de ir libertar o povo. Já se passaram quase 80 anos ali, um senhor de idade, e ele fala assim: não, Deus, não dá mais tempo. Há 40 anos atrás, quando eu estava forte, vigoroso, eu quis libertar o povo e não consegui. Imagina agora que já estou velho, já estou cansado, já estou gaguejando, não falo tão bem, não é para mim isso. Sabe, Moisés ele arrumou tantas desculpas ali para Deus, ao ponto de falar: olha, Deus, arrume outra pessoa para ir no meu lugar, porque isso não é para mim. Moisés ali, ele tentou libertar o povo 40 anos antes com a sua própria força e ele não conseguiu. Mas depois, quando Moisés ele depende da força do Senhor, quando Moisés ele depende da mão do Senhor, quando ele reconhece as suas fraquezas, quando ele reconhece a falta de habilidade que ele tinha de falar, quando Moisés ele começa a mostrar ali para Deus quem realmente ele era e reconhecer a sua fraqueza, e então ele consegue ter a vitória. A mesma coisa aconteceu com os espias, quando eles foram na força do seu próprio braço, eles foram lá espiar a terra e eles olharam para aquela terra e falaram: olha, Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel, o fruto é bom, está aqui o fruto que nós trouxemos daquela terra, mas olha, nós somos como gafanhotos, nós não temos força para conquistar essa terra, nós não vamos conseguir conquistar a terra. Os 10 espias trazem ali um relatório ímpio para Moisés e eles fazem com que toda aquela população que estava ali fique desanimada com aquele relatório. Apenas 2 homens ali confiaram não na força do seu braço, mas na força do Senhor. Caleb se levanta no meio daquela multidão, milhares de pessoas ali, e ele fala: ei, subamos, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus achar graça em nós, Ele vai nos fortalecer. Na força dEle nós teremos a vitória. Sabe, querido, nós muitas vezes olhamos para umas circunstâncias, olhamos para um problema, olhamos para um desafio e falamos: não, com os meus recursos não dá para fazer isso. Com os meus recursos isso é impossível de acontecer.
com aquilo que eu tenho em mãos eu não vou conseguir. E querido, você está certo, com aquilo que você tem em mãos você não vai conseguir, mas quando nós deixamos aquilo que nós temos em mão e colocamos nas mãos do Senhor e falamos: Senhor, a minha fraqueza é essa, Senhor, com o recurso que eu tenho em mãos eu não vou conseguir, Senhor, com aquilo que eu tenho aqui hoje eu não consigo, mas se o Senhor se agradar de mim, o Senhor pode me dar mais, o Senhor pode me capacitar, o Senhor pode ir e fortalecer. Sabe, quando nós queremos fazer com a força dos nossos braços, nós agimos como Saulo. Saulo, na força do seu braço, ele ia lá, ele pegava cartas, ele tinha um bom relacionamento com os reis, ele perseguia os judeus, ele perseguia aqueles que se diziam do caminho, né? Os que defendiam ali a ressurreição de Jesus Cristo, e ele mandava matar, apedrejar, ele estava ali defendendo com a força do seu braço. Mas ele estava fazendo a coisa que ele achava certo do jeito errado. Deus tinha um plano para Saulo, e quando Saulo tem um verdadeiro encontro com Deus, quando ele é transformado, né, para ser um Paulo, agora ele começa a entender que ele era fraco, que aquilo que ele fazia não tinha préstimo algum, não era bom para fazer. Deus mostra para ele ali e mostra o que acontece quando um Saulo se transforma num Paulo. Ele pode mudar. Quando nós agimos com as próprias forças, nós somos limitados, mas quando nós agimos com a força de Deus, não há limites. Sabe, querido, na força do seu braço, talvez você está como Pedro, né? Pedro estava contando vitória ali para Jesus, falando: Jesus, eu vou te defender, Jesus, eu vou aqui, eu vou lutar por você, eu estou pronto para morrer contigo. Sabe, Pedro, ele estava ali todo orgulhoso, mas o que ninguém sabia era o que aconteceria com Pedro, a forma que ele negaria Jesus. Mas Jesus já sabia, e Jesus falou: Pedro, quando você se converter, você vai pregar para os seus irmãos, você vai dar exemplo para os seus irmãos. Não é na tua força, mas é na minha força que você vai vencer. É na minha força que você vai ter vitória. E quando nós deixamos Deus agir através das nossas vidas, nós podemos vencer, nós podemos ter vitória. Nós vemos inúmeros exemplos na Bíblia de homens e mulheres que, quando deixaram Deus agir através da vida deles, tiveram vitória. O rei Ezequias, o rei Asa, né? Não tem tempo aqui para eu falar de tantos homens. O próprio rei Davi, quando estava em Ziclag, chorando ali sem forças, mas ele disse: eu estou fraco, Senhor, mas o Senhor me torna forte. O Senhor vai fortalecer a sua fé, o Senhor vai fortalecer aquilo que você tem, desde que nós possamos transformar aquilo que é a nossa fraqueza, colocar nas mãos do Senhor, e o Senhor transforma em força. Josué e Caleb deixaram Deus agir e eles foram vitoriosos, foram os únicos a entrar na terra prometida, os únicos a conquistarem a terra. Paulo foi transformado por Deus e foi o homem que mais foi usado no Novo Testamento, o homem que mais escreveu cartas no Novo Testamento, o homem que mais viajou e pregou a palavra de Deus, que viu tantos sinais, milagres e prodígios feitos através da vida dele por Jesus. Nós vemos que a força de um homem e a sua sabedoria, após deixar Deus agir, muda. Nós precisamos permitir que o Senhor venha agir na nossa vida. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus tem a solução. Olha para Isaías, quando ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros, de fala torpe, um homem que está vivendo num ambiente ali onde as pessoas também falam impurezas. Sabe, a forma que Deus trata ali. Deus vem e com uma tenaz ele toca a língua de Isaías, e Isaías pode ser usado. Eu não sei o que tem deixado você, né, ser envergonhado pelo inimigo, ou tem deixado você fraquejar, mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, Deus ele nos torna forte. Quando Davi reconheceu o pecado dele com Batseba, o pecado de ter matado Urias, Deus o fortaleceu, Deus o engrandeceu. Sabe, quando nós reconhecemos aquilo que está de errado dentro de nós, Jesus nos reconhece. Pedro, quando ele nega Jesus,
ele não vai lá numa atitude covarde como Judas, se pendura, né, e se mata, mas ele vai ali, ele fala, eu não sou mais digno de andar como um discípulo de Jesus. Mas Jesus vai lá e chama Pedro pelo nome, vai lá e diga para os discípulos que eu ressuscitei e a Pedro. E quando Pedro tem um encontro com Jesus, ele reconhece que ele não consegue amar a Jesus da forma que Jesus o ama. Então Jesus fala, Pedro, como você não consegue ir até mim, você não é forte o suficiente para vir até mim e me amar como eu te amo, então eu desço à sua altura, eu desço e eu aceito o amor que você tem por mim, mas eu não me conformo de ficar no lugar que você está, então eu vou te levar para um nível mais alto. E é assim que Jesus faz, leva Pedro para o nível mais alto. E os historiadores falam a forma que Pedro morreu, né? Pedro mostrou ali o seu amor, não aceitando morrer apenas crucificado numa cruz como Jesus morreu, mas ele falou, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, virem-me de cabeça para baixo. E assim Pedro foi crucificado. Nós estamos sendo vitoriosos ou estamos sendo envergonhados em nossas decisões? Se nós estamos sendo envergonhados em nossas decisões, nós estamos agindo com a nossa força ou com a força de Deus? Medite sobre isso, querido. Como que nós temos agido? Nós temos confiado nos recursos que temos, naquilo que os nossos olhos veem, ou nós temos olhado pelos olhos da fé, confiados mais em Deus do que na força do nosso braço? Temos tido humildade para reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas tentações? Posso dizer a partir de hoje, eu sou forte. Eu sou forte não porque eu sou forte, mas porque aquele que mora em mim é forte. Aquele que habita em mim é forte. Nós não somos nós que somos fortes, não é aquilo que está em nós, o nosso eu, mas o eu sou que faz nós nos tornarmos fortes. O eu sou quer mostrar o poder e a grandeza dele para você. Que você possa colocar em prática essa palavra, reconhecendo as fraquezas, reconhecendo as áreas que estão fracas na sua vida e dizendo, Senhor, eu sou fraco nessa área. E então o Senhor vai te tornar forte e abençoado. Você vai ter a vitória junto com o Senhor Jesus. É isso que Ele espera de nós. Não que nós trabalhemos sozinhos, não que nós agimos com a força do nosso braço, mas que nós possamos juntos trabalhar numa parceria com Ele. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.